Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade às nossas breves reflexões, lembrando aqui aos nossos irmãos que nós estamos aqui estudando de forma simples, o livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão e companheiro Chico Xavier. E hoje nós temos aqui uma lição muito importante e que nós, muitas vezes, principalmente nós espíritas, não damos muita importância e que hoje nós vamos aproveitar aqui uma dica de Emmanuel e talvez, quem sabe, tirarmos um pouquinho mais de proveito e buscarmos melhorar um pouquinho mais a nossa relação, principalmente com o mundo espiritual. A lição de hoje, ela é a lição de número 66 do livro Segue-me, repetindo. É uma lição que foi retirada de uma parte do Pai Nosso, da prece, que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 13. E a parte que Emmanuel tirou da oração do Pai Nosso para trazer para nós aqui um pouco mais de luz, é aquela parte que diz o seguinte para nós: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o finalzinho, da oração que Jesus deixou para nós. E o título que Emmanuel deu para essa parte aqui chama-se Obsessões. E nós, espíritas, sabemos ou deveríamos saber um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto que diz diretamente, é um assunto que trata, que é muito estudado dentro da doutrina espírita, onde nós, os espíritas, os dirigentes de centros espíritas, sempre tem um cuidado, ou deveria ter um cuidado maior com relação a esses tratamentos dentro dos centros espíritas. Mas o que o Emmanuel vem trazer para nós aqui hoje é de fundamental importância para cada um de forma individual. Porque muitas vezes nós não entendemos muito bem como que acontece conosco a obsessão. E o Emmanuel veio trazer para nós aqui pontos os quais nós abrimos brechas para a obsessão. Nós sabemos muito bem que os espíritos, que muitas vezes nos têm por inimigos, eles têm o tempo todo. Eles podem nos rodear, eles podem estar conosco o tempo todo, eles têm todo o tempo do mundo. O tempo deles é diferente do nosso tempo. Então, nós já deveríamos saber que esses espíritos, eles estão sempre à espreita, esperando qualquer falha da nossa parte, para que eles possam, então, atrapalhar, obsidiar, isso aí de forma, vamos dizer assim, até mesmo enganosa ou por ignorância, por falta de conhecimento ainda dos ensinos do nosso Mestre Jesus, essas perseguições ainda continuam. E é claro que nós sabemos que tudo acontece com a permissão de Deus e tudo é conforme a nossa necessidade. Os espíritos vão nos obsidiar, é permitido por Deus, devido à nossa necessidade de reparação e até mesmo de perdão, e ainda mais a nossa necessidade de estar auxiliando também aqueles irmãos que muitas vezes estão ao nosso redor de forma enganosa ou alimentando aí uma ignorância. E muitas vezes esses nossos irmãos, se nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos o nosso jeito de ser, a gente pode também trabalhar
de uma forma em que nós os auxiliemos através do nosso exemplo, através das nossas atitudes, através do nosso jeito de ser, através das nossas determinações na vida, nós possamos sim acabar ajudando esses nossos irmãos que nos rodeiam. Muitas vezes, nem por maldade não é. Então, Emmanuel vem trazer para nós aqui que nós estamos aí no mundo, encarnados neste momento, mas que ao nosso redor existe uma grande quantidade de espíritos e que muitos deles se afinizam conosco, por talvez gostar daquilo que nós gostamos, ou talvez por não gostar muitas vezes daquilo que nós gostamos. Então, Emmanuel vem dizer para nós e explicar, e é uma frase que eu já repeti aqui no estudo passado, que a gente também lê muito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz para nós o seguinte: orai e vigiai. E Emmanuel, através do Chico, ainda vem dizer para nós o seguinte: vigiai mais do que orai. Ou seja, para que nós prestemos bastante atenção nos mínimos detalhes de como que nós estamos conduzindo a nossa vida. Porque são através de detalhes que esses espíritos ignorantes, irmãos nossos, iguais a nós mesmos, acham a brecha para poderem nos afetar. E eu já repeti aqui e vou falar novamente, que não é a água do oceano que afunda o barco, mas é a fresta pequenininha que existe no seu casco, é que vai fazer com que penetre para dentro dele a água, e assim acabando levando esse barco a afundar. Conosco também não é diferente. Às vezes, as pequenas coisinhas que nós não prestamos atenção de detalhe na nossa vida é que abre a brecha para que haja a obsessão, para que os espíritos nos obsediem. Emmanuel destaca aqui para nós o seguinte: nem sempre a gente consegue perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Olha que de coisa pequena, de coisa simples na nossa vida, que a gente não percebe e que a gente não dá atenção a esses detalhes. É um olhar nosso de desconfiança, é um grito nosso de cólera, é uma frase nossa pejorativa, a ponta do sarcasmo, é um momento nosso de irritação, é uma tristeza sem motivo, é um instante de impaciência, é a indisposição descontrolada. Ou seja, são essas coisas pequenininhas aqui em nós, que nós muitas vezes não observamos, não prestamos atenção em nós, que nós fazemos, é que vai abrir assim a brecha para que esses irmãos nossos, desencarnados, que estão à nossa espreita o tempo todo, vão se aproveitar para poder dar a nós ou nos influenciar o nosso pensamento, fazendo com que nós talvez busquemos caminhos e dificultemos um pouco mais a nossa vida. Emmanuel coloca para nós, estabelecida essa ligação, quer dizer, os espíritos aproveitam essas coisinhas pequenininhas nossas do dia a dia, em que nós não temos o cuidado de vigiar em nós, para que eles, que as sombras, estabelecidas a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. Repetindo aqui, são nesses momentos que os espíritos aproveitam, nessas brechas, para poder então fazer moradia na nossa alma. Daí então, ocorrido então esse momento, essa tomada, essa ligação das sombras conosco, através dessas brechinhas que nós abrimos, é que vai acontecer, olha o que pode acontecer conosco. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo de ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede de intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito. Ou seja,
tudo isso daqui já é um efeito causado, né, pelo fato de estarmos já obsidiados. Quer dizer, quantas coisas acontecem na nossa vida por uma invigilância nossa, onde nós abrimos aqui uma pequena brecha e os Espíritos se aproveitam para nos influenciar e fazendo com que causamos aí algumas dificuldades no meio aonde nós vivemos. Então, o Emmanuel vem trazer para nós aqui para que nós tomemos um pouco mais de cuidado, para que nós prestemos um pouco mais de atenção em tudo aquilo que nós estamos fazendo, para que nós nos vigiemos um pouquinho mais, para nós não abrirmos brechas, para que esses nossos irmãos ainda na ignorância, como nós ainda, possam, né, penetrar na nossa alma e em nossos pensamentos e causar aqui todos esses danos na nossa vida. Muitas vezes nós não estamos sabendo o porquê que muitas coisas estão acontecendo conosco, né? A desarmonia, a discórdia, né? A queixa, a intriga, o ressentimento, as discussões infelizes, o afastamento de companheiros nossos, as rixas sem propósito. Nós não sabemos de onde está nascendo e pode estar nascendo de uma pequena brecha que nós abrimos na nossa vida para que houvesse ali a ligação das sombras para conosco. Isso é muito sério. Então, através dessa lição aqui, o Emmanuel vem trazer para nós a luz, chamando-nos a atenção para que nós possamos, né, nos vigiarmos um pouquinho mais, estudando, aprendendo e vigiando os nossos pensamentos, a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós não abramos brechas para esses nossos irmãos, né, ignorantes, para que eles não possam entrar na nossa vida e causar aí os danos que eles sempre causam. E para encerrar aqui, o Emmanuel coloca o seguinte para nós: as obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com um minúsculo foco de infecção. Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam uma dieta de silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. São as coisas que Emmanuel coloca em nós para reforçar em nós o cuidado e o tratamento em nós mesmos, para que não abramos em nós as brechas para que os nossos irmãos mais infelizes possam trazer para nós aqui o mal, a discórdia, a desarmonia e as dificuldades para nós na nossa vida. Então fiquemos por aqui, né? Meditemos bastante nisso aqui que Emmanuel vem trazer para nós e que nós possamos a cada dia cuidarmos um pouquinho de nós, espíritos, nos vigiando cada vez mais, agindo e tendo atitudes, assim como Cristo tem nos ensinado. Essa é a grande chave para nós podermos viver um pouco melhor. Fiquemos todos com Deus e que Jesus nos abençoe a todos nós.